Salve família, Rony Prata na área. Eu sou Anderson Faia. E diretamente da produtora Hope, lá do Norte Podcast, chegando com o professor Michel Pinho. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da tarde de madrugada, a hora que você está assistindo o podcast, Verdade. você pode estar acompanhando nosso bate-papo aqui. Seja bem-vindo, professor. É um enorme prazer ter você aqui no programa. E você que tem interesse em fazer parte do Lado Norte Podcast, traga sua marca para trabalhar conosco. O telefone está aqui embaixo, você pode entrar em contato, não é isso, Anderson? Perfeito, perfeito. E temos os melhores profissionais também, né? Qualidade aqui não falta para você aqui, hein? Você que quer montar seu podcast, é só entrar em contato com a produtora Hope. Tá passando aqui embaixo, viu? Perfeito, perfeito. Vamos dar início aqui, né? A nossa conversa, nosso assunto, né? Falando, professor, como foi que surgiu... Tipo, todos nós temos a nossa infância, queremos ser alguém na vida. Quando surgiu a sua vocação, que o senhor queria ser professor? Bom, eu vou quebrar o protocolo de vocês, vou te dizer que eu também tenho um podcast, né, que é o Histórias de Belém. E o podcast nasceu sem se vocês não estão vendo, mas tem 3 pessoas na equipe cuidando da produção, tem 3 câmeras, tem um super computador, tem uma mesa de som para não sei quantos canais ali, tem cabo para todo mundo, então traga seu podcast para cá, porque os caras são valendo, tá? Perfeito. Só quero dizer uma coisa, mas quando eu comecei o meu podcast era um celular e uma meia no celular para evitar o bump, né? Que é esse barulho que faz na boca e tal. E aí, quando eu lancei o podcast, na primeira semana deu 2.900 visualizações. Uau! Não é? Com um celular e uma meia. Esse negócio é legal, quero brincar disso. Quero mais. E aí fui fazendo as outras edições de podcast. O podcast hoje tem uma média de 15 mil visualizações e ele tem uma história bem bacana, que dessas 15 mil visualizações, mais ou menos 40% são de fora do Brasil. Uau! Né? E aí isso é interessante, legal. porque você está contando a história de Belém, a história do Pará, para fora daqui, com uma tecnologia que é muito legal, que é acessível a qualquer pessoa. Né? Quer dizer, eu não tenho toda a produção de vocês, eu sou o produtor, eu sou o roteirista, eu que gravo, sou eu que pesquiso, faço tudo. Né? Eu sou eu que mixo o programa todo. Por isso que em 2021 teve só 2 edições. Né? Uau! Parabéns! Não deu para fazer como secretário de Cultura, não deu para fazer a produção que eu estava fazendo em 2019, 2020 e 2019. Mas eu queria dar parabéns para vocês. Eu acho que quando a gente se propõe a falar de cultura, falar da história, falar da identidade da gente, tem um espaço muito importante, que é o espaço da internet, que não precisa a gente ter um canal de televisão, a gente não precisa ter uma emissora de rádio, que possa conversar com a gente sobre aquilo que nos dá identidade, né? Isso que é importante. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Eu acredito que não tem vocação, nunca me olhei como alguém vocacionado a fazer isso, né? Eu sempre tive consciência do meio social que eu convivi, né? Que foi no caso dos meus avós, no caso do meu avô paterno, que tem uma história fantástica. Meu avô paterno tem uma história fantástica. Ele nasce no início do século XX, né? Era descendente de índio, entra no exército brasileiro, serviu fora do Brasil no início do século XX, veio parar, voltou para Belém nesse período e virou um homem culto, né? Virou um homem que entrou na política, era partidário do Magalhães Barata, tenho foto dele com partidário do Magalhães Barata em 1954, no auge do baratismo no Pará, e contava muita história, né? Então meu pai ouviu crescendo essas histórias do meu avô. Uau! Né? E meu pai, que não tem formação superior nenhuma, né? Além de contar a história, é um grande leitor, lê muito. Até anteontem ele estava lendo José Saramago, a gente estava conversando sobre isso. Então, é pouco provável, né, que eu, nascendo de um pai, de um avô que gostasse de história. Me inspirou. E ter me inspirado como minha mãe me contava as histórias do Marajó. Então, eu nunca tive dúvida, né? No meu segundo ano do ensino médio, eu já sabia que eu ia fazer história, isso nunca foi um problema. Né? Isso chega a ser uma herança, né, professor? Para mim não houve problema nenhum. Não houve nunca tive crise. Se eu tivesse feito tal curso, nunca, em nenhum momento da minha vida. Entendeu? Porque eu acho que aí não é vocacional. É uma questão de contexto mesmo, entendeu? Todo o contexto me levou a ter esse processo de construir a minha carreira como historiador, como professor de história ligado à contação de imagens, eventos que ocorreram na cidade ou no Brasil, entendeu? E sempre teve essa vocação para contar a história de Belém. Isso já é mais familiar, né? Porque sempre me encantou as histórias que meu pai conta. Meu pai tem 87 anos, né? Tá se recuperando de uma Covid, está super bem. Sempre me fascinou as histórias da 3 de Maio, daqui da 3 de Maio
lá em cima, né, lá na José Malcher, que era uma campina que eles jogavam futebol, né, de São Brás, na Curuzu, eu sou Paysandu. Amém. Eu sou Paysandu de coração, né, as histórias da Curuzu de palha ainda. De palha? De palha. De palha? Quando a Curuzu foi comprada, o terreno da Curuzu foi comprado, não tinha alambrado como a gente tem hoje, né? Mas tinha umas pequenas arquibancadas que tinham 2 metros, 2,5 metros, e a cobertura dessas arquibancadas eram de palha. E o meu avô levou o meu pai nos jogos do Paysandu durante a Segunda Guerra Mundial na Curuzu, entendeu? Sim. Então, quando eu comecei a frequentar a Curuzu, eu queria ver aquela Curuzu que meu pai e meu avô frequentavam, entendeu? E aí você consegue perceber que tudo se encaixa, né? Por que o Remo e o Paysandu se colocam como estádios na direção do Almirante Barroso, como o Souza também é da Tuna, né? Sim. Porque essa é a direção da expansão da cidade. Nessa expansão, o terreno é mais barato, o metro quadrado é mais barato. É como se hoje a gente comprasse um terreno em Santa Isabel, como a gente comprasse um terreno mais distante, em que o metro quadrado é mais barato. Então, não havia muita dificuldade desses clubes adquirirem seus terrenos para a prática esportiva, entendeu? E aí, já emendando nisso, não é à toa também que no final do século XIX e início do século XX se pensava em fazer, né, uma arena de touros no bairro do Marco, para que você tivesse tourada aqui, porque a tourada ficava no centro da cidade, ficava lá na Batista Campos, entendeu? Como o bairro do Marco ainda estava se desenhando, vamos fazer uma arena de tourada lá no Marco, entendeu? Era mais barato. Na área do Marco seria uma arena de tourada. Exatamente, mais ou menos entre a 25 e a próxima rua, entre a Duque ali. A Duque. Pô, que legal. Sim. Que legal mesmo. Mas assim, você como professor, como foi... Você já é professor há mais de 20 anos. Sim, né? 24 anos. 24 anos. Qual a diferença que você vê no perfil de aluno de 24 anos para cá hoje? Assim, essa diferença em todo esse tempo, em todos esses 20 anos, mudou bastante? É uma pergunta que nunca me fizeram, mas eu acho que eu te dou uma resposta mais direta. O aluno de 24 anos e o aluno de 24 anos que se passaram, né? Sim. E os 24 anos de hoje são alunos que têm mecanismos diferentes. Né? Sim. Então, se o aluno fosse muito curioso, ele quisesse saber sobre a história de Belém, ele ia pegar um ônibus, ele ia lá no Centu, ia no 4º andar, ia chegar lá... Olhar naquela máquina toda, era incrível aquilo. Tá, beleza. Aí a pessoa ia dar, disse, olha, tá datilografado uma fichinha, você pega esses livros, ele ia ler o livro, ia copiar no caderno, ia voltar para casa, ia fazer o jornal, o que ele quisesse com aquela informação. Hoje você está com um celular, né? Digita e já tem essa informação no dedo. O que não muda é a paixão das pessoas, né? A mesma paixão das pessoas de 24 anos, né, e de hoje é a mesma, né? Se produz mais? Não se produz mais. Se produz de uma maneira diferente, né? Porque antes se produzia zine. O que era zine? Você datilografava, fazia a colagem num papel A4, produzia um pequeno jornalzinho, xerografava e vendia ou dava o jornal. Isso nada mais é do que um blog. Exato. Não é isso? Exato. Não tinha o alcance que tem hoje, por exemplo, mas aí nós temos recursos que são diferentes. Acho que o próprio recurso da comunicação e suas mudanças fazem com que a gente esteja aqui. Então, quem dava entrevista há 30 anos, há 24 anos atrás, né? Dava uma celebridade que ia para a televisão, que tivesse interesse público, que ia para um grande canal, que as pessoas... Hoje, nós, com algum recurso, conseguimos ter 3 câmeras, um computador, microfone e podcast, pelo que eu vi, é um sucesso de público. Sim. Não é? Verdade mesmo. Então, você tem uma relação diferente de produção, né? Você tem uma diversidade, uma pluralidade bastante diferente. Verdade, concordo. Perfeito. E, na época, assim, não tinha muita dificuldade, mais do que hoje, né? Em relação a quê? A dar aula, nas aulas. Eu acho que é o mesmo caminho que eu dou para ele, né? O professor de 24 anos, ele tem as mesmas dificuldades que ele tem hoje. Quer fazer como que um jovem de 16, 17, no meu caso, 16, 17, 18 anos, durante 40, 45 minutos, como é que aquele indivíduo ele consegue prestar atenção? Né? Vai puxar, né, a atenção. Como é que eu consigo fazer com que ele preste atenção no que eu diga e com que essa prática educativa seja significativa para ele, né? Porque os recursos e aqueles elementos que podem desviar a atenção são inúmeros. O celular está tocando, um amigo está chamando no WhatsApp, ele está vendo uma foto que ele postou no Instagram, ele quer rir de alguém no TikTok. Aliás, eu tenho TikTok. Segue lá. Tenho TikTok, tenho. Tá? Não faço dancinha, mas eu tenho TikTok. Tá? Então, o que eu faço? Eu preciso fazer com que a aula seja significativa.
né? E esse é o caminho mais importante que a gente tem em relação à educação. Né? Se você só vai guardar alguma coisa na tua carreira como professor, como aluno, se aquilo te tocar em algum sentido. Vocês dois, certamente, se eu parar para pensar assim, pensem no professor que marcou a vida de vocês. Vocês vão lembrar e vão lembrar de alguma coisa que ele disse. E essa alguma coisa tocou em algum elemento da construção da vida de vocês. Com certeza. É isso que é a capacidade de dar aula, de ministrar um conteúdo, né? Porque você não ministra o conteúdo para você, não é sou eu, Michel, ministrando aula para mim. Eu estou ministrando aula com um objetivo específico, que é discutir politicamente alguma coisa, discutir culturalmente outra, discutir a formação da cidade, discutir a formação de alguma coisa. E isso obrigatoriamente está sendo, né, um elemento da sala de aula. Porque o momento da sala de aula é um momento binário, é o professor e o aluno, né? Embora estejam 40 pessoas ali, 50 pessoas, eu estou falando com cada um, né, naquela comunicação. E isso é muito mágico, né? Quando essa comunicação ela se estabelece, cara, fica pro resto da vida. Né? Pro resto da vida. Mas assim, você deve ter tido muitas experiências dentro de sala, como você falou. A gente precisa ter essa troca dos alunos, né? Mas sempre tem aquelas situações inusitadas, assim. Ah, tem muitas. Me conte um pouco dessas. Tem muitas situações. Uma assim que, assim como o professor fica marcado para o aluno, aquele aluno que marcou. Muitas. Eu acho que uma das mais interessantes que eu tive, eu estava numa aula de pré-vestibular, eu sou essencialmente professor de pré-vestibular, e eu estava dando uma aula que era sobre religiosidade afro-brasileira, né? Adoro essa aula, adoro esse conteúdo fotográfico, isso há 20 anos. E eu estava falando de como nas religiões de origem africanas o transe é muito importante, né? Que é a comunicação do mundo terreno, desse mundo com o mundo espiritual e tal. Sim. E aí uma aluna levantou o braço e disse, professor, eu queria sair de sala. Eu sempre respeitei as pessoas que não queriam assistir por questões religiosas, porque eu disse, não, você pode sair. E aí ela levantou e desmaiou. Eita! E aí foi um climaço, assim, entendeu? E aí foi um climaço. E aí um desespero, aí liga a luz, aí socorre, levanta a menina, leva pra diretoria. E aí, meu Deus, professor, ela tá em transe. O que aconteceu? Tá em transe, tá possuída. Quem foi? Se é o Oxalá, se é o Oxóssi, disse, gente, calma, vamos resolver. Tá bom, leva. Tá? Chega na diretoria, a diretora disse, não, ela tá grávida e ela tá Tá grávida. Ela tá em hipoglicemia. Né? Deu um remedinho pra ela, ficou boa e não era nada disso. Mas foi bem complicado. Mas foi uma situação bem... Além dessa, teve uma outra que te marcou assim? Tem outra que marcou assim. Eu trabalhava num espaço, um outro cursinho, em que as salas de revisão eram enormes, eram muito grandes, tinham quase 250 pessoas. Muita gente mesmo. E eu estava dando aula, falando de religiões de origem latinas, não sei o quê, tá falando sobre sobrenatural, tudo, e todo mundo ficou muito interessado. Normalmente essas aulas dão um público bem legal e com certeza. Bem um impacto bem interessante. E acabou a aula e uma moça me falou assim, professor, eu queria falar uma coisa particular com você. Eu disse, olha, querida, eu não posso falar nada particular com você, mas se você tiver alguma dúvida eu te atendo. Não, é particular. Eu disse, não, então eu não posso te atender. Aí ficou naquele chique puxa, ela disse assim, ela me puxou do lado, me olhou assim, bem no fundo dos meus olhos, disse, professor, eu vejo gente morta. Só isso, só enxergo o meu vizinho que morreu. A primeira coisa que passou pela minha cabeça é dizer, eu morri e ela tá tentando me avisar que eu... O meu medo nesse momento tem alguém aqui do meu lado, assim? Eu morri e ela tá tentando me avisar que eu não pertenço mais a esse plano. E aí eu fui lá em cima e voltei e disse assim, poxa vida. Ela disse assim, professor, o que eu faço? Eu disse, olha, o que você faz, eu não sei o que você pode fazer. Eu vou embora. Peraí, esse negócio não é comigo, não. Eu sou professor de história, pô. Não posso te ajudar, entendeu? Deve ter sido mesmo uma experiência assim, na hora, tipo, a alma sai e volta. E a questão do retorno dos alunos? Porque... eu sou muito suspeito para falar isso. Eu sou muito suspeito para falar. Sou a pessoa mais suspeita para falar disso, porque eu acho que pode incorrer no erro de inchar o peito mais do que ele deve. Mas sabe que isso é o amor. Eu sou muito suspeito. Por exemplo. Vou te dar 2 exemplos disso. Quando eu casei com a mãe da Júlia, meus 2 amores, a Tainara e a Júlia, nós fomos para passar as férias em Portugal. Aí, viajamos, passeamos, etc. Na volta, nós paramos numa loja de departamento e estávamos comprando presentes para a família, tá? Em Portugal.
E aí minha esposa estava comprando alguma coisa e ela ouviu alguém falar assim, professor, é o senhor? Aí eu olhei para a Tainara e disse assim, não deve ser comigo. E era uma aluna minha que tinha feito direito e trabalhava em Portugal e me reconheceu em Portugal. Olha, que né? Muito legal. Aí deu um abraço, Pô. foi aquelas coisas bem legais. A outra aconteceu essa semana. Né? Meu pai mora em Capanema e quando nós viemos para Belém para interná-lo de Covid, só por precaução, a enfermeira-chefe tinha sido minha aluna, as pessoas que cuidavam da internação do administrativo tinha sido minha aluna, a técnica de enfermagem tinha sido minha aluna e a médica tinha sido minha aluna. Então, quando você disse assim, pai do Senhor, não fique tranquilo. Né? Deixa com a gente. Deixa com a gente, entendeu? É isso que eu tô falando. Nenhum dinheiro, nenhum post, nada que você possa fazer compensa isso que é mais importante, que é uma bobagem, né? Da pessoa sorrir e dizer, poxa, eu lembro de você. É uma sensação Isso é muito legal. deliciosa, Isso é muito né? legal. Perfeito. Falando um pouquinho agora sobre o seu lado historiador, né? Uhum. Qual foi a motivação que o senhor teve? Tipo, o senhor tava ali passando lá e se apaixonou pelas histórias dos mitos de Belém, a mulher do táxi, né? Não foi assim. Isso foi bem construído. Tem a história de ouvir dos meus pais, né? Tem a história de ouvir dos meus pais, essas histórias de Belém antiga, né? da Belém de ontem, mas tem a história acadêmica disso, né? A produção dentro da Universidade Federal do Pará. Logo que eu entrei na universidade, eu fiz parte de um grupo de pesquisa, que era um grupo de cultura. Olha como as coisas são engraçadas. Em 1993, eu fiz parte de um grupo de pesquisa chamado de Cultura e Cidade. Não é? Cultura e cidade. Cultura e Cidade, né? Em 93. Né? 30 anos depois, eu viro secretário de Cultura de Belém. Isso não é à toa. Já estava Não é? Perfeito. Isso não é à toa. Não é à toa. Né? Então, a partir desse grupo de pesquisa da universidade, eu passei quase 4 anos lendo os jornais da cidade entre 1900 e 1910. E aí você cria, né, desses 4 anos, uma visão muito panorâmica do que é Belém na transformação imperial para republicana, da Belém da Belle Époque. Aonde as pessoas tocavam, o que elas moravam, o que elas falavam, o que reclamavam, como é que era o dia a dia da cidade. Então, quando eu olho Belém hoje, eu disse assim, então, onde nós estamos aqui na 3 de Maio, o que era isso aqui? Era uma região muito distante do centro, né, sem nenhum tipo de equipamento, como via pública, como lixeira, como aqui, mas que a população da 3 de Maio reclamava do centro da cidade porque queria isso para cá. Sim. Entendeu? Queria pra cá. Que queria para cá. Entendi. Isso, não é? Mas a vida na 3 de Maio e a vida no Guamá era uma vida diferente de quem morava na Nazaré, de quem morava na Batista Campos. Sim. Porque a sonoridade era diferente, né? Porque os carimbós, porque os batuques, porque as religiões afro-brasileiras se colocavam para esse lado da cidade, que se confrontavam com a Belém que morava, né, no centro da cidade. Então, embora você tivesse uma só cidade, mas essa cidade era polissêmica, ou seja, tem muitos sons e tem muitos significados. Né? E isso, claro, não se constrói só lendo jornal, porque você tem que construir através de leitura de teses, de dissertações, né, de livros, de outras pesquisas, e aí te dá uma visão mais geral. Mas o que eu posso te afirmar é que, mesmo 30 anos depois, eu não sei nada de Belém. Né? Eu preciso ler o tempo todo, eu preciso pesquisar o tempo todo para descobrir sempre uma outra coisa, entendeu? Sempre uma outra situação, porque conhecimento não tem fim, entendeu? E é muito gostoso saber isso, né? Eu sou morador do Guamá, né? E eu sei por alto, sempre procuro muito conhecer as pessoas que viviam, exemplo, na década de 70, de 60, eu sou apaixonado. Não sei se você conhece Boi Bumbá, eu sou vizinho do mestre Fabico, né? Sim. Do finado mestre Fabico. E ali na rua em que a gente mora, é um polo muito forte de cultura. E aí eu sempre, curioso, perguntava, desde criança sempre fui apaixonado por saber a história de onde eu vivo. E a história do Guamá é uma história muito linda. É uma história né? fantástica, entendeu? Linda, uma história de linda. ocupação. Como é que um bairro que nasce a partir de uma ocupação baseada em saúde, né, com as questões dos hospitais dos jansenianos, ela vira um dos maiores, se não o maior bairro da cidade. Né? E como é que esse bairro vira um polo de cultura com o boli-boli, né, com os bois bumbás, com o tem-tem, com o maior terreiro afro-brasileiro. O da Pedreirinha, que né? é o da Pedreirinha, que é o Dois Irmãos, que é tombado pelo município, que é tombado pelo Estado,
né, tá lá muito bem representado, né? Eu fui no final do ano passado e fiquei encantado com aquele espaço, entendeu? E é lindo aquele espaço. Porque você olha lá, você está fazendo isso, você está olhando a história da cidade viva, né? O que as pessoas fazem. Como a Pedreirinha ela é sintomática para o bairro, né? Como ela vive, porque você tem dois irmãos bem aqui, pertinho, né? E o voleibol e o voleibol não é à toa que essas manifestações elas estejam tão próximas umas das outras. Né? Eu aprendi ao longo desses anos que muitas vezes o indivíduo que tocava o atabaque era o mesmo cara que tocava o samba. Exato. Entendeu? Já ouvi muito isso. Sim, Essas ligações não são estranhas. Não são estranhas, né? Dia 15 de janeiro agora de 2022, né? O senhor teve um passeio com os alunos, né? Como é organizado isso? As rotas. Rota dos Palacetes. Isso, olha Rota só, dos Palacetes. Deixa eu colocar aí como é que funciona A Rota dos Palacetes. não a Rota dos Palacetes, mas os passeios de modo geral. Os passeios também têm mais de 20 anos. Né? Eles nascem da minha necessidade de fazer com que os alunos entendessem a história do Brasil e a história de Belém na prática. E como é que você faz isso? Você vai para a rua. Você vai dizer, olha, fulano, aqui aconteceu isso é construído desse jeito, essa rua tem essa forma por causa desse período, nessa casa você tem essas características, na outra, e as pessoas passam a olhar de uma forma completamente diferente. Né? Eu estava conversando fora do ar, que um dos que mais me encantou foi dar aula dentro do Cemitério da Soledade. Né? Você consegue imaginar uma aula dentro do cemitério. Cemitério. As pessoas nunca mais vão se esquecer desse negócio. Né? Nem eu esqueci, né, desse momento. Elas nascem originariamente por uma vontade própria. Dá um faniquito, diz assim, eu quero falar sobre alguma coisa. Aí eu monto, anuncio nas minhas redes sociais. Sim. E aí... Bate essa ideia, vem assim de momento. Vai de momento. Quero falar sobre... Vou te dar alguns exemplos disso. Me deu uma ideia de falar sobre a Cidade Velha à noite. Fazer uma rota que saia da Igreja de Santo Alexandre para o Museu Histórico do Pará. Vamos ser andando. Deu 600 pessoas. Segue um cortejo, então. Saí com 600 pessoas. Né? Então, eu nunca... essa aqui não é nenhuma visita. Isso aqui é uma visita técnica que nós fizemos na Cidade Velha sobre arquitetura no entorno da Praça do Carmo. Né? Essa foi muito legal. Que, por sinal, é linda. Né? Isso aqui foi uma visita técnica, não foi esses passeios. Na frente da Prefeitura de Belém, nós fizemos o Rota dos Palacetes. Que curiosamente, não fui eu que criei. Foi a diretora do Museu Bolônia, ela desenhou a rota e eu só executei. Era uma rota pronta, então. Era uma rota pronta e eu só executei. Os meus, eles têm uma característica diferente, que é falar sobre história e falar sobre a memória da cidade. Né? Então foi muito legal falar da Condor, por exemplo. Eu fiz um na Condor. Né? Então, Condor, a história do bairro da Condor. E aí as pessoas nunca imaginaram. Gente, você já ouviu falar da Condor? Não. Mas você ouviu falar do Palácio do Bairro? Já. Então é aqui. Vive lá, porque né? a Condor ali, ela acaba ficando espremida entre Jurunas, Guamá e Cremação. É uma pontinha, né? Sim. Mas aí você tem lá uma arquitetura ribeirinha, né? Você tem os lotes diferentes do que habitualmente você tem. Você tem a venda do açaí direto. Você tem o comércio de forma informal. Você tem umas relações de vizinhança que é diferente do centro da cidade. A Praça Princesa Isabel é na Condor. Pertinho, entendeu? Então, cada espaço da cidade, ele guarda características que são específicos daquele lugar. Não é? Que são diferentes do Guamá, por exemplo. Quando você está no coração do Guamá, as ruas são estreitas, não é isso? A vizinhança uma quase com a outra e todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, né? Se você virar para a pessoa do lado e dizer assim, eu queria falar com a Dona Maria, mas a Dona Maria é filha do seu Carlos? A Dona Maria, na terceira casa, você bate lá que você vai falar com ela. Exatamente. Aí corre o risco dela falar assim, não, ela saiu, ela foi comprar açaí, mas quando você vai voltar, o cara sabe até se ela saiu ou não, entendeu? Aí você vai na direção do centro da cidade, por exemplo, eu moro num prédio que eu só conheço meu vizinho da frente. Há 10 anos. Ou não, há 10 anos, eu nunca entrei na casa dele. Eu sei. Entendeu? Eu nunca entrei na casa dele, né? Só conheço o vizinho da frente, que é o Celso. Oi, Celso, tudo bem? Tá nos ouvindo aqui. Isso porque é no prédio, né? Entendeu? Se fosse na rua... moro há 10 anos. Se fosse na rua, eu conhecia todo mundo. Eu acho legal a felicidade, né? Vamos dizer assim, na periferia mesmo, é essa união. Então, aí a gente fala tecnicamente que as relações de sociabilidade, elas são diferentes, né? Isso é muito importante, porque no momento de aperto financeiro, são essas definições de sociabilidade que vão te salvar. Por exemplo, você está sem comida em casa.
Se a sua vizinha sabe, ela corta metade da comida dela e vai te dar. Vai. Entendeu? É verdade. Então, isso não acontece no centro da cidade. Você vai no canto comprar uma sardinha e se você não tiver dinheiro, o cara vai anotar e vai te dar a sardinha. Mas se você for no supermercado Líder e comprar ou qualquer outro Não supermercado, tem como. não tem como você fazer isso, porque as relações não são dessa forma. Entendeu? Verdade. E eu acho que são bem importantes que a gente perceba como essa sociabilidade ela é intrínseca nossa na periferia de Belém, entendeu? Isso é bem bonito. Perfeito. É legal, e eu gosto muito, falando do cortejo, eu acho lindo essa ideia. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns cortejos mais teatrais dentro da Cidade Velha, do próprio Cemitério da Soledade. E aí eu queria saber um pouco, dentro da sua ideia, como é que funciona o Belém para Todos. Belém para todos? É, Belém para Todos, né? A ideia de levar os monumentos históricos para quem não enxerga. Quem... Não, o nome não é Belém para todos. Então, acho que O nome não é Belém para todos. O nome é... Tá, eu vou lembrar o nome que eu dei, mas não é isso. Que foi uma seleção, foi uma situação muito específica isso. Nós íamos fazer uma visita sobre a Cidade Velha, né? E eu tive a ideia de fazer com acessibilidade, né? Entendi. Só que eu queria acessibilidade geral, né? Sim. Queria para todo mundo. Queria cadeira de roda, surdo, mudo, cego. Eu disse, bom, mas eu não tenho capacidade técnica de executar sozinho. Então eu levei isso para uma pessoa muito querida, que é a Aline. E a Aline chamou a outra pessoa que era tradutora de Libras. E as outras pessoas, alguns ex-alunos, foram conectando. todos se juntando. Sim. E foi lindo, cara, porque criou um passeio, um cortejo, que a gente saía pela cidade e a comissão de frente eram pessoas de cadeiras de rodas, né, sendo empurradas pelos alunos, não é? E aí eu falava no megafone e a Aline traduzia para Libras, não é? Tá? E a outra pessoa traduzia, fazia a interlocução com os cegos, entendeu? Tô entendendo. E chegou na frente da Igreja do Carmo, foi um momento marcante na minha vida isso, eu chorei horrores. A gente chegou na frente da Igreja do Carmo e eu expliquei que as pedras da Igreja do Carmo são oceânicas, né? Elas foram cortadas em Portugal, né? Lapidadas e colocadas de volta para Belém pela esmolação dos padres carmelitas. E eu disse que algumas pedras ainda tinham sinais de animais oceânicos. Uau! Aí eu disse assim, vocês conseguem ver? Aí fui mostrando e aí todo mundo que tinha visão viu. Aí um rapaz que era cego, eu peguei a mão dele, eu fico até arrepiado, cara. Imagina, Tá, né? imagina a sensação. E ele passou a ver literalmente a história com as mãos, entendeu? Aí ele percebeu isso. E aí todos que tinham cegueira passaram a tocar a igreja para ter essa informação, entendeu? Eita, nós, que coisa linda foi isso. Legal, foi muito legal. E a história é uma coisa assim que deveria ter, tem, né? Esse fundamento de mostrar para todos o que aconteceu. Só para te cortar, isso também foi tão importante que a gente tem como uma das técnicas do Palacete Bologna, uma técnica em Libras. Então, qualquer pessoa que não tiver capacidade de ouvir hoje, se ela entrar no Palacete Bologna, ela tem uma técnica, a gente tem uma técnica especificamente para lidar com esse público, e você tem QR Codes explicando todo o Palacete Bologna com 4 línguas, com inglês, francês, espanhol e Libras. E Libras. Entendeu? Você coloca lá o seu telefone e vai ter ela explicando em Libras o Palacete Bologna. Nossa. Quer dizer, a ideia de que a ideia de cultura seja efetiva para todo mundo. Entendeu? A gente na escola, a gente tem muitas histórias da guerra, né? A gente não... Dificilmente chega um professor, bora falar hoje sobre histórias de Belém, né? Eu fiquei muito curioso por saber da Segunda Guerra aqui em Belém. Porque eu li, né, que aconteceu que Belém foi uma base americana. Sim. O Forte do Castelo. Não, o Forte do Castelo não. Então, não. como foi que aconteceu isso? Primeiro respondendo a pergunta e emendo para a resposta dele, tá? Se eu falo de Belém nas minhas aulas, isso. Não é? É mais fácil eu não falar da história de Belém nas minhas aulas e os meus alunos têm que me controlar. Professor, volta, né? De tanto falar sobre a história de Belém. A outro momento interessante é como a história de Belém ela está ligada com os aspectos da nossa construção nacional. Por exemplo, com os grandes eventos. Belém tem uma relação com a Primeira Guerra? Tem. Belém tem uma relação com a Segunda Guerra Mundial, né? E extensiva. Com a Segunda? Com a Segunda Guerra Mundial de modo extensivo. Por exemplo, você olha todo o bairro do Tapanã, Pratinha, né? Aquela área já dá o toda ali é base militar, né? Sim. O primeiro aeroporto de Belém é o aeroporto militar, que é o aeroporto de Valdecães. Por quê?
Porque os aviões que vinham dos Estados Unidos, eles vinham abastecidos, aí passavam na Costa Rica, desciam, reabasteciam, chegavam no Panamá, não é? Reabasteciam e eles não conseguiam, com autonomia, chegar até a costa do Natal, aqui no Brasil, onde tinha a maior base americana do mundo. Né? Então eles tinham que ter um lugar de abastecimento entre o Panamá e Natal. Adivinha onde era? Belém. Entendeu? E aí o que acontece? Em 1943, o Walt Disney sabe desse detalhe e tem um episódio do Mickey, né, onde o Mickey desce em Belém com o Pateta e o Pluto, desce em Belém, no aeroporto de Valdecães, né, e o Pluto ele vai para o meio da floresta atrás de um tatu. Né? E aí, sério? Sim, e o episódio inteiro é um episódio narrado em Belém do Pará. Uau, sério? Eu tenho que ver isso. E Israel, tem como colocar aí? Também tô curioso, nunca vi esse episódio aí, mas... 15 minutos. Ganha ou turista americano. Olha. Escala de 15 minutos em Belém. Os Não. Nossa. Estende as pernas. Isso mesmo. Quer brincar um pouco? Vamos cá, Dudu. Vamos cá. Que legal. Eu acredito que muita gente não conhece esse episódio, né? Sim. E olha, que lindo. Eu acho que é bacana falar sobre ele no sentido de que ele faz parte da política de boa vizinhança dos americanos em relação ao Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Você estava perguntando como Belém se apresenta para a Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Belém tem não só um papel importante em relação à construção de um aeroporto aqui em Belém, mas também da construção das docas, né? As docas do Pará, onde elas estão hoje, elas recebiam muito material, né, americano, de conserva, de comida, etc. para distribuir para as tropas no litoral brasileiro e no Atlântico. E o meu avô era funcionário das docas do Pará durante esse período. Né? Sério? E meu pai fala que isso é verdade, isso tem registro farto de historiografia, que durante a Segunda Guerra Mundial, Belém teve uma diminuição muito considerável de alimentos, né? Os bois que chegavam do Marajó via terrestre, via barco, não chegavam mais, medo de ser bombardeado pelos submarinos alemães. Né? Os navios que chegavam com alimentos industrializados do resto do Brasil para Belém deixaram de chegar por causa do medo que chegavam para cá, em relação a esses bombardeios todos. E o meu pai conta que meu avô pegava essas conservas e levava para casa para eles comerem, que era a única comida que eles tinham acesso, entendeu? Não é só deixa de ser interessante, mas como existia um cartão de alimentação em Belém que regrava a quantidade de carne, comida, arroz para as pessoas comprarem entre 43 e 45, por exemplo. Né? Então essa história do Pluto, na verdade, faz parte da história da minha família, entendeu? Sim, sim. E é muito bom ver isso, né? Muito bom a gente ver Belém representada e em cima de tudo que você falou. Professor, e qual a importância desse legado, assim, de todo esse legado patrimonial de Belém? Entendeu? Que eu acho que é fundamental, né? Que o público todo conheça esses pontos e esse legado patrimonial mesmo. Belém é uma cidade de 400 anos, né? 406 anos. Então, Belém também é muito diversa. Você tem uma Belém colonial, basicamente na Cidade Velha. Você tem uma Belém imperial na Cidade Velha e um pouquinho ali na direção da Campina. E você tem uma cidade republicana dos anos 30 e dos anos 50 na direção da Presidente Vargas até a Igreja de Nazaré. Né? Você consegue ver arquitetonicamente esses vários discursos sobre Belém. Né? Mas isso não faz, por exemplo, que a gente não consiga ver uma riqueza arquitetônica, cultural, histórica na periferia, cara. Porque se você olhar para a periferia de Belém, as construções são maravilhosas. Né? Existem casas que estão bem velhinhas hoje, de madeira, com aquele pátio de madeira, com aquele frisozinho. Sim, não é? Sim, já, não é? né? Com aquele frisozinho, né? Coberta de telha, etc e tal. Uma porta e uma aquele janela. palanquezinho. Não é? Você consegue... Verdade. Então, da mesmo. onde vem isso? Vem do interior. Né? Essa pessoa não criou isso em Belém. Esse repertório vem do interior para cá. Nas regiões mais afastadas do centro, você tem os raios que o parta. A pessoa pegava os azulejos todos, quebrava, desenhava um raio na Sim. E tá lá, a gente está na luta para transformar esse patrimônio histórico municipal. Raio que parta. Tombar isso, entendeu?
Porque eu acho que é importante a gente também sair do centro para olhar essas diversas certeza. manifestações culturais que é da cidade, entendeu? Né? Ainda bem que o Dois Irmãos ainda tá tombado, mas vamos tombar outros lugares, né? Vamos tombar a sede do rancho, vamos tombar sede de quadrilha, vamos tombar, porque isso conta a história da cidade e isso é importante, entendeu? Senhor que é fotógrafo também, né? Eu gosto muito de fotografia. Como foi que o senhor entrou pra foto ativa? Olha, isso é uma história bacana de contar pra mim, não sei se para as pessoas, mas pra mim é bacana. Com certeza Com é. certeza. Eu tinha vindo de Marabá, eu morei 6 anos em Marabá e estava vindo de um processo difícil lá, fazendo terapia, né, acompanhamento terapêutico por quase 3 anos. E quando eu cheguei em Belém, eu disse assim, eu não quero fazer mais terapia, eu quero dar um tempo, quero fazer uma outra coisa da minha vida. E aí comecei a trabalhar nas escolas aqui, comecei a ganhar um dinheirinho e disse assim, eu não quero voltar para terapia, eu quero fazer alguma coisa que me desperte. E aí eu abri o jornal e tinha duas oficinas, uma de cerâmica no Curro Velho e uma de fotografia na Fotoativa com o Miguel Scaoca. Como eu já tinha lido sobre o Miguel na minha graduação, eu disse, eu vou fazer a Fotoativa. E o Miguel, sacana do jeito que ele é, disse assim, olha, vai ter prova, né? Cara, vou ter uma prova para fazer um curso, como é que é isso, mano? Cara, aí eu contei conversa, fui lá no FPA, peguei um livro de fotografia técnico, Xerox, 3 dias lendo livro, tudo sobre diafragma, obturador, lente, eu sabia tudo já na minha cabeça. Eu vou fazer a prova para entrar nesse negócio que deve ser bom, né? Uma prova. Pra ter prova, Pra ter né? prova deve ser bom, né? Não importante. deve fazer qualquer coisa assim, não. E aí a prova foi lá no Instituto de Arte do Pará, no ICA, da Praça da República. Aí eu cheguei, tinha umas 20 pessoas. Aí disse assim, gente, olha, tem uma venda aqui. Coloquem uma venda no rosto, tá? Fechem os olhos, tudo. E a prova de vocês é seguir o comando. E o comando era só seguir a voz dele, não é? Dar as mãos para as outras pessoas e interagir sem saber o que as pessoas eram. Quer dizer, sem no ver escuro, nada, Sim. entendeu? Ou seja, a prova não era uma prova técnica de Sim. fotografia, mas se eu estava disponível a me entregar como ser humano a uma experiência de sensibilização. Foi isso que eu fiz. Eu não fiz o curso de fotografia. Eu fiz um curso de experiência de sensibilização humana. Né? Assim, Bom. eu passo muito, tenho que até levar minha câmera para consertar amanhã, mas a fotografia ela não entra para mim como um exercício técnico da arte, ela não entra como um exercício de elucubração, de discurso sobre qualquer coisa, apesar de, né, já ter sido selecionado em Arte Pará, Prêmio Diário de Fotografia, ter exposto em Paris, exposto em São Paulo, exposto em uma série, esse lado é um lado pouco conhecido das pessoas. Mas não é isso que eu gosto da fotografia. O que eu gosto da fotografia é o que ela te possibilita. Porque eu nunca vou sentar contigo, tirar uma foto da tua cara como se estivesse roubando a tua imagem. Eu tenho que sentar contigo, conversar, saber quem você é, se você me permite deixar fotografar. Entendeu? Antes de ser uma foto roubada, é uma foto de diálogo, de entrega de 2 seres humanos. Entendeu? E pode parecer que não, isso muda completamente a fotografia. Sim. Né? Completamente, né? Uma foto que ela é dialogada e fruto de um projeto de troca de ser humano, ela é muito diferente de uma foto da hora, entendeu? Sim. Ela é muito diferente. E essa entrega para fotografia foi tão grande que você acabou se tornando presidente Cara, da Fotoativa. Isso foi interessante, porque eu cheguei na Fotoativa dia 3 de agosto de 2003. Para ver o amor, né? Gravou a data certinha. Porque desde aquele dia até há 2 anos, antes de eu ter virado secretário, cara, minha vida era basicamente Fotoativa, entendeu? De lá ajudar, fotografar, pintar, tirar a árvore que estava no teto, carregar, literalmente A vida, né? viver aquilo, entendeu? Isso deixou um legado muito importante na minha vida, que é o trabalho coletivo, entendeu? De enxergar as pessoas de forma coletiva, entendeu? E prazer tão grande, né? Ser presidente, como é que você vê o crescimento dentro da Fotoativa? Porque expandiu, Olha, cresceu Fotoativa virou uma grande referência cultural da cidade, né? Eu acho que ela é muito importante para Belém, porque ela não só estimula, né, a feitura técnica da fotografia, e ela ultrapassa indo para a imagem. Então, hoje você faz Fotoativa desenhando, você faz Fotoativa pintando, você faz Fotoativa nem fazendo uma das coisas nem outras, discutindo a cidade, entendeu? Fazendo parte do circular de uma forma geral. Eu acho isso muito bonito no movimento, entendeu? Muito Que bonito. legal. E qual ponto turístico o senhor acha que tem uma grande história, mas tem um pouco reconhecimento? Pergunta difícil, não é? Porque eu acho que Belém
tem muitos traços importantes e reconhecidos pela população. Sim. Vou te dar 3 exemplos. Né? O Ver o Rio. O Ver o Rio foi um porto, né, importante de conexão de Belém com o resto do Brasil, mas nas obras do prefeito Edmilson Rodrigues foi transformado num espaço cultural Perfeito. que pulsa, aquilo pulsa. Né? Sim, sim. A gente está fazendo a reforma dele agora, mas depois da reforma, para onde você vai, é gente para todo lado, comendo tapioca, criança, brincando no parquinho. Brincando, andando de pedalinho. Enfim, né? Ver o Rio é um exemplo disso. Ver o Peso a gente não precisa nem falar sobre isso. Né? Ver o Peso é uma feira, né? A maior feira aberta da América Latina, em funcionamento até hoje, e ela tem uma característica que ela é viva, ela não é cenográfica, né? Por exemplo, você vai no mercado de São Paulo, é tudo limpinho, é tudo bonitinho, é tudo né, nos seus conformes. O Ver o Peso não. O Ver o Peso o cara tá vendendo castanha na rua, outro tá vendendo abacaxi, o outro tá vendendo açaí, o outro tá gritando para comprar peixe. Aquela pedra do peixe ali, né? Uma pedra em movimento, então é vivo. Né? Então não tem como. E o terceiro exemplo que eu vou te dar é a própria Cidade Velha. Não é? A Cidade Velha passou muito tempo desassistida, né? Durante 16 anos largada. A gente está tentando retomar essas questões aqui. E eu acho que isso é importante que a gente faça isso, fale disso. Porque a Cidade Velha tem uma característica que ela não é turística no sentido mais geral, mas ela é importante para que nós que moramos em Belém reconhecemos ela importante. Entendeu? A visita na Praça do Carmo, andar pelas ruas, olhar a arquitetura das casas. Não é o Pelourinho, né? Porque o Pelourinho foi esvaziado num projeto político para você virar cenográfico, virar só um espaço. Não é o caso da Cidade Velha. As pessoas moram na Cidade Velha, as pessoas vivem na Cidade Velha. Né? Não é um espaço cenográfico, é uma cidade viva. Né? E isso é muito importante pra gente. E a maioria das vezes ela é mais lembrada no carnaval, né? A gente conseguiu barrar isso, tá? Sim, o carnaval Cidade Velha não combina pela quantidade de patrimônio que precisa ser preservado lá. E ele precisa mesmo, né? Eu ando muito por toda Belém, né? Belém, Ananindeua, e eu percebo às vezes no dia a dia coisas tão lindas que às vezes a gente passa batido. Eu acho que era mais ou menos isso a pergunta que você fez também, que é aquela questão do ponto de vista. Tem um patrimônio ali que a gente passa todo dia e a gente acaba não notando. Isso. Entendeu? E eu acho que Belém é tão rica que a beleza está na simplicidade da coisa. Está no dia a dia, está no... E aí, como vocês são muito bacanas, eu fui muito bem recebido, eu vou dar um furo para vocês antes de qualquer comunicado oficial da imprensa, tá? Certo. Então, eu vou dar um furo para vocês. Belém vai receber pela primeira vez em 90 anos, uma Bienal das Artes de São Paulo. Uau! Sério? A Bienal de São Paulo é a segunda maior Bienal do mundo, né? E a gente está fechando as negociações para eles trazerem para cá, para colocar no espaço público de Belém, entendeu? Vai ser a primeira vez que isso acontecer na história do Brasil. E vai acontecer onde? E vai acontecer em Belém. Segredo. É segredo, é segredo. A gente fala o milagre, mas não fala o santo. Uau, Tá? que legal, Vai que trazer. legal. Mas eu falei isso pela sua empolgação. Eu acho que é importante a gente olhar para a cidade e valorizar o espaço simples. Sim. Às vezes a gente acha que é só um mercado, não é? E de repente pode ser um espaço museológico, entendeu? Com certeza, com certeza. Professor, tem um fato muito importante acontecendo, que é 187 anos da cabanagem. Aconteceu, né? E eu vi também sobre o evento que aconteceu com a presença do Salomão Habib. Sim. Né? Como foi que aconteceu esse evento? Isso foi bem legal, Nós queríamos fazer um evento que lembrasse a cabanagem, mas que não descolasse a Fumbel da arte. Entendi. Para quem não sabe, a Fumbel é a nossa Secretaria de Cultura, né? Fundação Cultural do município de Belém, vai ser transformada em secretaria. E nós queríamos fazer uma projeção enorme, foi gigante, nos fundos da Igreja das Mercês, né? Então nós projetamos num espaço de quase 10 por 10, uma coisa gigante, entendeu? Obras do povo de Belém que habitava a Amazônia do século XVIII e do século XIX. Tá? E foi lindo, porque a trilha sonora que contava como foi a cabanagem, como ela se desenrolou e quais eram os participantes, foi de Salomão Habib, entendeu? Uau. Foi muito legal. Foi muito legal. Muito. E foram vídeos da época mesmo, assim? Foram imagens da época? Imagens da época. Né? Foi muito legal. Com certeza deve ter sido muito legal mesmo. E como é esse ato para a população, né? Que o senhor acha que a população acha? Bom, acho
que a população precisa falar por ela mesma. Eu sou gestor Sim. público, né? Não pode falar por ela. Eu não posso falar pela população, né? Mas nós ficamos extremamente contentes com o retorno do Com o público. retorno, Lotou, né? assim. Isso. Acho que As pessoas super comentaram, virou um programa das pessoas irem. E a nossa Foi bem história, legal. assim, o povo vendo a nossa história. E você E entendeu, é necessário você entendeu isso. por que nós fizemos isso, né? Com certeza. Quando nós decidimos, né, ampliar isso, uma coisa que muito me orgulha ter feito, quando nós decidimos ampliar os horários do Palacete Bolonha para de 6 às 8 da noite, é justamente para o cara que trabalha, Exatamente. né? O cara trabalha o dia inteiro, tá 6 horas, pô, nunca que ele vai ter condições Não vai chegar. de ir no museu. Mas nós abrimos à noite para ele ir. E aí lotou, foram 3 turmas, foi lindo, entendeu? Quer dizer, são ações dessas que são significativas, né? São ações políticas do governo, no sentido de ampliar a participação das pessoas nos equipamentos públicos. Isso é, para mim, fundamental. Você tá na Fumbel desde 2021, né? 2021, sim. E aí, assim, só comentando, né? Nós tivemos aqui já no podcast, nós tivemos a Leona Vingativa, Sim, né? E tivemos o Everton MC. sim. E a gente queria saber projetos da Fumbel, se tem em mente algum projeto para trabalhar com o pessoal da comunidade LGBTQIA+, com o pessoal das artes, bem... Entendeu? Vou te dar 2 furos, dá 3 furos, 3, já lá vem. foi muito. Pode entendeu? ver. Já foi muito, já estou falando demais, né? Em relação a hip hop, a gente vai ter um edital que vai sair daqui no máximo um mês. Daqui a um mês. Não sei se quando esse podcast for editado, for pro ar, acho que já tem essa Sexta-feira, galera Tá. do hip hop, Rap Tá. Belém, galera aí, vai fique ter um de edital, olho. vai ter um Vai ter um edital. editalzão, Essa um sexta já é sexta editalzão, hoje. né, sobre hip hop. Bem legal. Uau! Devo me reunir com eles, né, esses dias que está acontecendo pra gente fechar. Já Tá? tô ansioso E por isso. para a comunidade LGBT+, tem um braço específico da Bienal das Artes para a gente pensar no projeto da LGBTQIA+, que vai ser assim também super bacana. Nós temos, vou te revelar isso aqui de uma forma até mais íntima, nós temos desde o primeiro dia de governo, né, estabelecendo um elo muito forte com as coordenadorias. São Sim. 3. Coordenadoria antirracista, coordenadoria da diversidade sexual e coordenadoria da mulher. Como a Fumbel era uma fundação maior e mais estruturada, né, nós fazemos ações em conjuntos e abraçamos essas 3 coordenadoria. Nós fizemos shows, nós fizemos ações, nós fizemos, compramos bandeira, né? Que legal. Eu acho que é muito significativo. Você, Com certeza. né, é pouca coisa, né, no ato, mas depois você vê que é muito significativo. No dia da diversidade sexual, a gente pegou uma bandeira enorme LGBTQIA+, bandeira trans, e espocou na frente do Bolonha, né, e deixou, fica até arrepiado, cara. Com Essa certeza. foto foi compartilhada por pelo menos umas 20 mil pessoas, entendeu? E é Isso é lindo bem isso. É significativo, lindo sim. por tá abraçando, né? Sim, eu acho que é isso. Abraçando a causa. É isso. E é tão gostoso estar conversando, só que eu tô sentindo isso. É Aham. aquela questão do abraço, Sim. do carinho mesmo É isso. e do retorno. Que é uma política pública, né? Com certeza. Você precisa entender que as demandas dessas comunidades para que elas sejam devidamente respeitadas e devidamente representadas, entendeu? O senhor tem um podcast, Histórias de Belém? Edson? Histórias de Belém. Ah, tá, perfeito. Que já então. teve 2 episódios no ano passado. Foi. Tem Beleza. a primeira série tem muitos, mas ano passado só tem 2. Só teve 2 e, ó, ainda não teve esse ano, mas vai ter, com O certeza. senhor tem um lá no Spotify, né, que abordando a história e a cultura de Belém, né? Que já teve mais de 2.500 visualizações. Ui. Deixa eu A ver primeiro episódio ao todo tem 15 mil visualizações. 15 mil. E como você falou no começo, né, a questão do público de fora do país é muito gratificante, né? A gente Isso é saber muito que legal. Paraense e Isso é muito formiga tem em todo lugar do mundo. legal. Aham. Eu tava conversando hoje com um amigo, ele falou, cara, Tem eu tudo a tava em Paris há um tempo atrás e eu tô na fila para entrar no museu. E aí atrás de mim eu escuto, égua. Aí eu falei, sem acreditar, olhei assim e falou, você é paraense? Aí ele, sou do Guamá. Eu falei, Ô, meu vizinho. É, o Guamá não te deixa, eu sai não de deixa, ti, né? não deixa. Belém, ó, eu sou dividido, tenho 2 paixões. Guamá e Pá. Passei 11 anos morando no Pá e a história ali também é linda. Uhum. Né? Um abraço a todo mundo do Pá. E é incrível isso. A população guamaense, não só do Guamá, né? Mas Belém toda, onde tu vai, tu encontra paraense. Né? Isso é muito legal. É Mas Santa muito legal Catarina, né? Nem vai isso lá. é muito vamos- legal. Acho que Mas É, no meu então- caso específico, o Twitter, o podcast, o Instagram, o Facebook, o meu site, todos eles funcionam como um eco do fato de ser professor, né?
percebo assim. Hoje, um pouco menos, né? Mas eu vejo as pessoas mais diversas, que não foram meus alunos, se interessando pelo História de Belém, por causa das ações virtuais, etc e tal. Mas elas são essencialmente braços de um professor, entendeu? Aí, para a gente fechar essa história e voltar para o início da conversa, toda essa dedicação pro Twitter, pro Instagram, pro Facebook, pro TikTok, pro meu site. Eu tô curioso no TikTok, viu? Tô curioso. Não, é super Tá fazendo tradicional. É super tradicional. Né? E pro meu podcast, elas só são braços de um professor inquieto, né, que fica em casa e não consegue ficar parado. Uma coisa Precisa jogar pra fora, a necessidade. Li né? uma coisa, eu preciso contar para alguém, entendeu? Perfeito. E aí eu conto na sala de aula e conto para essas mídias também, entendeu? E olha, Isso por é favor, muito legal. meu número tá aí. Quer contar pra alguém, me chama, que eu sou apaixonada por história. Tá bom. Eu sou muito fã mesmo, principalmente da nossa cidade. A nossa cidade é maravilhosa. Dividimos uma paixão, então. Com certeza, não Dividimos tenha uma. dúvida. A questão da carta. Antes do senhor chegar, nós estávamos lendo a carta. E eu tenho... A nossa amizade acaba aqui. Por quê? Por 2 pontos. Já. Por 2 pontos, não. Na realidade, um ponto fundamental. O senhor não gosta de açaí? Como assim? Não toma açaí. Não Não? toma açaí. Ai. Não tem como. Não tomo. Não tem como. Vai ter briga Não aqui tomo, agora. Não tomo açaí. Não gosta? Um tiro na Não, sociedade. não. Acabou. Acabou o amor. O amor Acabou, acaba amor. aqui. Não tomo, Não não tem tomo açaí, açaí. Não acaba aqui. Acabou, E a amor. Júlia? Não tomo. A Júlia, ela desde novinha, não só toma, como toma da forma mais raiz. Como? Com farofa. 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 Farinha e Com sem farinha. açúcar. Farinha e sem açúcar. Agora, Entendeu? agora. Com açúcar. Só tem uma pessoa aqui Tenho que toma muitas com fotos açúcar. dela todas sujas. Eu tomo com açúcar coisa porque... Eu não sei porquê. Eu tenho 2 filhas, né? Uhum. E desde cedo foi o costume. Eu tenho a menor, né? Que ela tem 7 anos. Beijo, Jamile, te amo. Ela não sabe mais comer sem o açaí. É a paraense raiz mesmo, né? Não A toma criação. É só aquela comida, o açaí do lado. Vou te dizer mais, não tomo açaí e não gosto de pupunha e bacuri. Bacuri Tudo ainda bem, vai, né? mas pupunha? Não, professor, como você já ia... Não toma Cancela café. a pupunha aí, viu, pessoal? Não, tá aqui a Cancela. Júlia. Júlia Oh. tinha menos de 3 meses aí. Menos de 3 meses. Menos de 3 meses. Oh, coisa Menos de linda. 3 meses. Essa foto foi tirada onde? Foi no portal. No portal. Ela foi de manhã cedo pegar sol. E aí Coisa linda. pedi pra tirar essas fotos que eu queria ter a primeira saída dela de casa. Eu tenho problema de falar da Júlia que não tá de chorar, entendeu? Não, você não tem problema. Isso é ser pai. Coisa A linda. Júlia tava na barriga com 8 meses para 9 meses. E A mãe curiosidade tava sobre essa blusa aí, que deu bastante tempo, não foi? Você tava me contando? Essa blusa rodou até os 2 anos. Depois ela espichou e não deu tempo. Não deu mais como vestir, entendeu? Pô, coisa linda. Muito Combinando. legal, muito legal. Professor, e uma dúvida também que ficou dentro da carta. Aham. Quem ganhou a discussão quanto à légua? Você e sua esposa é tava urbanista. certa. Ela estava certa, perdeu. Eu me enganei. E onde foi a marcação? Não, a marcação eu tô certo, entendeu? A marcação das É aquela ali da lá Almirante da Barroso? Almirante Barroso. Eu tô certo. Só que na hora que eu tava explicando para ela, eu expliquei que a marcação da légua tava lá na Cidade Velha. E aí ela E ela marcou lá. Ela marcou lá, entendeu? E é linda, é muito bacana aquela ali, né? Não, tu perdeste, mano. Como diz o meu amigo. Professor, no mais, eu quero agradecer a sua presença. Calma, garoto. Dá não? Dá não. Pergunta surpresa, falei. O senhor falou no início, né, do nosso podcast, que as suas inspirações são seu pai, seu avô, né? Além deles, tem alguém Tem mais? muita gente. A gente não é construído de uma forma tão pequena assim, né? Tem um professor muito querido, que é o professor Leonardo Afonso Pereira, que é o cara que me inspirou a dar aula do jeito que eu, né, tento dar aula, eu sou inspirado nele. Um cara que lia demais, sabe tudo, entendeu? E sempre foi muito humilde no sentido de ouvir o outro, né, de escutar, de pegar na mão, ensinar, isso é muito legal. Né? Também tem uma relação de admiração enorme pela minha mãe, pela figura que ela é, entendeu? Da forma como ela nos criou, sempre honesto, sempre correto, sempre respeitando o outro, eu acho que isso é muito importante também. E eu tenho uma admiração enorme pela minha esposa, né? Minha esposa fez 29 anos e está doutorando agora, ela vai ser doutora com menos de 30 anos, entendeu? Bacana. Eu acho que isso não é fácil, ser mulher, ser negra, ser doutora e mãe de uma vez só num país como o nosso é punk, entendeu? É Uma verdade. admiração enorme pela
as mulheres merecem mesmo todo esse reconhecimento por conta de toda a luta. É uma coisa que sempre sou cercado de mulheres, né? Minha mãe, minhas filhas e esposa. E eu luto muito junto com elas para que ninguém deixe elas desacreditarem do sonho, elas desistirem e sempre incentivando. Sempre incentivando. Parabéns. Você falou que a sua mãe é marajoara, né? Sim. De onde? Do Rio para Cuba Grande. Fica no município de São Sebastião da Boa Vista. É muito longe. É longe. É longe, já imagino. Só o nome já é longo, imagina a viagem. Bem longe. Então, né? É isso aí, professor. Eu agradeço a sua presença. Cara, eu sou seu fã agora. Vamos dar o presentinho pra ele, pô. Depois tu fala quando tu tá falando dele. Tu já falou que quando ele falou de açaí, tu já não gostou. Porque a nossa amizade termina no açaí. No açaí. A gente vai pro Ver o Peso conversar e eu vou tomar o açaí e ele fica só com peixe frito. Como todos sabem, né? A gente tem um presentinho, que é a nossa caneca lá do norte, que todos os convidados ganham, né? E essa daqui é a do nosso Michel Pinho. Vou como eu parei Tomar de tomar cafezinho. Coca-Cola e não bebo café. Só não dá, não dá pra Tô tomar difícil, café né? com pupunha, então, né? Não toma café, não bebe açaí, eu vou colocar uma água gelada aqui, pode ser? Pode ser. Cancela a Um pupunha com café, chá, viu? toma chá, né? Toma um chá. Tudo bem? Pô, Olha aí. Tá aqui, ó. perfeito. Espero que goste. Obrigado, Sempre lembre querido. da gente quando Obrigado. tomar sua água gelada, né? Água gelada, né? Que essa daqui tá morta já. Muito obrigado pela sua presença. É um Nada, prazer querido. enorme ter você aqui, tá? E, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui, tá? Fiquem à vontade para comentar, curtir, compartilhar. E se tiver alguém que você queira ver aqui conversando, trocando uma ideia com a gente, é só comentar aí embaixo. Tudo bem? Inscreva-se, né, pai? Inscreva-se, Por favor. compartilha, comenta e valeu. Até a Valeu, próxima. Até a próxima. Um abraço, gente.